Olá, jovem! Está começando o primeiro episódio do podcast Ouvir Ciências. Meu nome é Arthur Magalhães e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito importante na atualidade: as manchetes e notícias que enganam. Há cerca de um mês e meio atrás, eu li uma notícia num site que eu achei muito interessante. A notícia dizia que o Brasil lidera o ranking mundial de recuperados por Covid-19. Segundo a notícia, o Brasil tem o maior número de recuperados do novo coronavírus do mundo, segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins. O levantamento aponta que o Brasil registrou o número histórico de 1.013.951 pacientes recuperados da doença, o que coloca o país no topo do ranking no mundo. Essa notícia é de 6 de julho de 2020. É uma notícia boa, né? Pois é, algumas coisas enganam. O governo federal e o Ministério da Saúde, durante a pandemia, adotaram uma política um pouco controversa. É chamado Placar da Vida. O Placar da Vida mostra, no site do Ministério da Saúde, o número de recuperados da Covid-19 e o número das pessoas em tratamento, em recuperação. Uma reportagem da BBC Brasil, de maio de 2020, já criticava essa política, dizendo que ela poderia dar uma falsa sensação de que o Brasil estava lidando bem com a crise e que essa política poderia ser encarada como uma política de negacionismo da gravidade da doença. Eu gostaria de mostrar rapidamente o porquê eu concordo com essa notícia da BBC e também acredito que exaltar o número de recuperados não revela a real gravidade do problema. A notícia que eu mostrei no início do programa mostrava o ranking dos países que tinham maior número de recuperados. Em primeiro lugar, o Brasil, em segundo lugar, Estados Unidos, em terceiro lugar, Rússia, em quarto lugar, Índia, em quinto, o Chile. Vou falar como que está esse ranking agora com dados desta semana. Os Estados Unidos está em primeiro, o Brasil em segundo, a Índia em terceiro, a Rússia em quarto e a África do Sul em quinto. Poucas mudanças. Mas agora eu quero comparar esse ranking com outros dois. Se nós pegarmos os países com maior número de mortos por Covid-19, o ranking é o seguinte. Em primeiro lugar, Estados Unidos, seguido de Brasil, em terceiro, Índia, em quarto, México, em quinto, o Reino Unido. E agora eu vou comparar com mais um ranking, que é o ranking do número de casos de Covid já registrados. Em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo lugar, Brasil, em terceiro lugar, Índia, em quarto lugar, Rússia, em quinto lugar, Peru. Percebeu a semelhança? O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Brasil tem o maior número, ou já teve o maior número de recuperados por Covid-19 no mundo, isso só quer dizer uma coisa, que o Brasil tem muito caso, está liderando o ranking de casos de Covid-19 no mundo e, consequentemente, tem muitos mortos. Eu entrei num site que registra diariamente o número de casos, de mortos e de recuperados por Covid-19 em todos os países do mundo. Ele coleta dados dos Ministérios de Saúde e Secretarias de Saúde de todos os países. Pegando o número de casos recuperados por Covid-19 no Brasil, que é de 3.031.000 casos, e se a gente divide pelo número de mortos, que hoje está em 121.000, a gente chega no número 25. O que quer dizer 25? Quer dizer que para cada 25 recuperados, nós temos uma morte. O que você acha desse número? Bom, olhando ele isoladamente, eu não sei dizer. Basicamente diz que para cada morte por Covid-19, nós teremos 25 pessoas que não morrerão. Se a gente utilizar, por exemplo, os mesmos dados de um país vizinho aqui da América do Sul, a Argentina, nós veremos que eles estão um pouco melhor que a gente. A Argentina tem 35 recuperados para cada morto por Covid-19. Já é uma perspectiva melhor. Mas eu ainda quis olhar um dado de um outro país, que é exaltado por algumas reportagens, por alguns críticos da área, que é um dos países que lidou melhor com a pandemia de Covid-19, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia hoje tem
1.585 casos recuperados de Covid-19 e 22 mortos. Isso quer dizer que para cada 72 casos recuperados nós temos uma morte. Isso é praticamente o triplo em relação ao Brasil. E é por isso que eu digo que a manchete do início do programa engana, pois a Nova Zelândia jamais lideraria o ranking de casos recuperados, com 1.585. Mas é um país que está notadamente enfrentando bem a pandemia e tendo resultados muito melhores que o Brasil. Além disso, sabe-se que naturalmente 95% dos casos de Covid-19 não vão morrer, vão se recuperar, muitos inclusive sem cuidados médicos. E assim eu concluo que essa manchete que diz que o Brasil lidera o ranking mundial de casos recuperados é uma notícia irresponsável, que gera uma falsa sensação de que estamos lidando bem com a crise da pandemia do novo coronavírus. E inclusive pode produzir uma sensação na população de que o isolamento social não é necessário e não tem efeitos positivos. Portanto, em tempos de fake news, temos que tomar cuidado com tudo que a gente lê na internet e vê em qualquer veículo de informação, porque mesmo informações e dados verdadeiros e corretos podem ser tirados de contextos e manipulados para produzir uma noção, uma sensação diferente no leitor e no espectador. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado desse episódio e se você gostou, se você achou o conteúdo interessante, não esqueça de comentar nas redes sociais, divulgar e dar um feedback positivo para que a gente continue produzindo conteúdo cada vez melhor.